Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a sociologia, mas de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns conceitos da sociologia através do Big Brother Brasil 21, um dos programas mais falados em todas as redes sociais. Então, se você quer entender como é que a gente pode conectar a sociologia com o reality show mais famoso do Brasil, continua assistindo esse vídeo. Não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. E que se você gosta de sociologia e, além do mais, se você gosta de sociologia vinculado à cultura pop, já deixa seu like, que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo desse tipo. E se vocês gostarem, eu faço mais. Seguinte, atualmente, eu nessa pandemia, nessa quarentena, estou assistindo ao Big Brother Brasil 21. Confesso que no começo eu não assistia, no começo do programa. E aí, como eu estou no Twitter, inclusive @historizandotati no Twitter também, eu comecei a acompanhar o Big Brother pelo Twitter e acabei gostando e estou assistindo agora o Big Brother aí na TV Globo. Para quem não sabe, é um reality show, já está na sua 21ª edição, né? Por isso 21. E não só isso, mas é um reality show não só do Brasil, mas no mundo inteiro tem. E a base dele é um dos meus livros, ou meu livro preferido da vida, que é 1984, do George Orwell. Inclusive, se você quiser conteúdo sobre esse livro aqui no canal também, já deixa nos comentários. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar algumas discussões que estão inseridas nesse reality show e trazer para cá junto com a sociologia. Mais especificamente, eu peguei 3 paredões. Para quem não sabe, paredão é dentro lá do programa, existe uma disputa, quem vai sair, quem vai ficar, e sabe quem sai através desse chamado paredão. Então, eu trouxe aqui esse formato, né, para vocês entenderem alguns conceitos da sociologia. Lembrando, aqui eu tô falando de uma base sociológica. Claro que vai ter minha opinião porque eu tô assistindo o programa, mas a base, os conceitos que eu tô colocando aqui são da sociologia. Que infelizmente já sofri muito ódio por simplesmente falar da sociologia aqui no Historizando. Então, já deixo isso claro, tá? Bom, seguinte, eu trouxe 3 paredões específicos para a gente discutir a estrutura social do patriarcalismo, né? Do patriarcado dentro da nossa sociedade. E aqui no Historizando, inclusive, já tem vídeos sobre patriarcalismo com vários diversos conceitos. Aqui eu vou trabalhar com vocês com exemplos práticos, tá bom? Então nós temos o paredão da Carla Dias, o paredão da Sara, o paredão da Thaís, né? Esses 3 paredões dessas 3 mulheres que saíram do programa e que a base da sua saída tem uma relação, uma conexão praticamente direta com essa estrutura patriarcal da nossa sociedade, ok? Então, vamos falar dessas 3 pessoas. Bom, a primeira participante, primeira personagem aqui do nosso vídeo é a Carla Dias. Bom, lá no programa, a Carla Dias, para quem não sabe, é uma atriz, né? Inclusive Chiquititas, aquela coisa toda. Chiquititas é da minha época. Será que eu estou aqui, né, acusando a minha idade? Não sei. Se vocês sabem que a Carla Dias fez parte das Chiquititas, comenta aqui. Enfim, ela é uma atriz, ela entrou no programa, ela acabou se envolvendo com uma pessoa lá dentro, que é o Arthur, né, um outro participante. E nós temos algumas intrigas envolvendo o nome dela lá dentro. Então, eu trouxe aqui a questão da culpabilização da mulher dentro do sistema patriarcal. De que a culpa da mulher, muitas das vezes, é colocada na mulher, mesmo ela não sendo responsável por aquilo. Vou explicar para vocês. Primeiro, a primeira indicação que ela teve ao paredão não foi a vez que ela saiu, mas a primeira vez que ela foi indicada ao paredão, ela foi indicada pelo Rodolfo. Rodolfo é esse cara daqui, ó. E qual que foi o argumento do Rodolfo? O Arthur e a Carla estavam brigados. Ou não estavam tão próximos assim. E o Arthur, ao invés de proteger ela, protegeu o amigo dela dentro do programa. O que o Rodolfo falou? Rodolfo virou e falou assim: a Carla, ela não pode ser uma boa pessoa. Não com essas palavras, tá? Mas basicamente ele falou assim: olha, ela não deve ser uma boa pessoa, porque o Arthur, que tá junto com ela, traiu ela, então ela não é legal. Então, basicamente, o Rodolfo falou que a culpa da Carla ser traída pelo Arthur é dela e não do Arthur. Quem cometeu a traição?
Arthur. Quem fez o ato de traição? Arthur. Quem foi a culpada pelo ato da traição? Carla Dias. Aqui a gente está falando de traição de uma questão de jogo, né? De proteger ou não a pessoa. Mas se a gente joga para a nossa sociedade, né, da atualidade, nossa sociedade que tem uma estrutura patriarcal, que tem uma estrutura de uma hegemonia masculina, então que a questão masculina está acima da feminina no sentido de a opinião, a questão de superioridade em vários sentidos, tudo isso está dentro dessa estrutura que a gente conhece na sociologia como patriarcal. Então, aqui, né, fora, no mundo real, entre aspas, né, porque é um reality show, enfim, a gente pensa, já aconteceu de mulheres serem culpadas por coisas que elas não são responsáveis por? Várias vezes, várias vezes. A própria questão da traição, muitas das vezes as mulheres são culpadas pelos maridos, pelos namorados traírem elas. Ah, mas o fulano traiu ela porque ela não comparecia, porque ela não dava carinho, não dava amor. Tá, peraí. O fato da mulher ter algum tipo de atitude logo ela é responsável por algo que outra pessoa faz? A mesma coisa quando a gente vai falar da violência, né? Principalmente a violência sexual, o estupro. Ela aconteceu isso porque ela pediu, ela tá com uma roupa curta. Mais uma vez, existe uma culpabilização da mulher dentro da sociedade por atos, por questões que ela não fez, que ela não praticou, e sim o outro. Então, essa questão da Carla Dias, a gente já pode colocar como uma estrutura dentro do patriarcalismo, ok? Essa culpabilização. Então, ela foi culpada por ser traída. Ela foi culpada por ser enganada, porque aqui fora, né? Eu tô falando igual no Big Brother, mas enfim. Quem tá assistindo o Big Brother sabe que o Arthur cometia coisas nada legais com ela, cometia atos de relacionamento abusivo com a Carla Dias. Só que a Carla não via essa situação, não percebia essa situação. A gente percebe porque a gente está de fora e a gente está assistindo, e isso acontece muito, não só em programas de televisão, mas na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo. Às vezes a gente percebe uma relação abusiva, uma relação que não está legal, mas quem está dentro da relação não percebe. Então as pessoas votaram na Carla Dias por ela ser trouxa, por ela ser enganada pelo Arthur, sendo que ela não estava sabendo disso. Ela estava sim se relacionando, mas ela não estava sabendo desse tipo de comportamento dele quando ela não estava presente, né? Então, além disso tudo, né? Qual que é o argumento, além disso tudo, chave para colocar essa eliminação da Carla Dias no programa como algo dentro de uma estrutura patriarcal. Dentro do paredão, né, que a disputa estava entre ela e mais 2 homens que tiveram sim atitudes muito questionáveis. Então, o Rodolfo cometendo questões preconceituosas, principalmente voltadas à homofobia, né? O Fiuk cometendo algumas violências psicológicas com outros participantes, principalmente com uma das favoritas, que é a Juliette. Então, dentro disso, a gente coloca ações que são de responsabilidade sim deles, mas são homens, e ações que não são de responsabilidade da Carla Dias, mas que ela foi responsabilizada por. E aí, quando a gente vai ver nessa disputa, quem saiu? A mulher, a Carla Dias. Mais uma vez, na visão da nossa sociedade patriarcal, quem cometeu o erro? Quem deveria sair? Quem deveria ser punida? A mulher, que no caso foi a Carla Dias. Nós temos outro paredão, que agora é a Sara. A Sara também concorreu aí juntamente com o Rodolfo, que também já tinha apresentado mais de uma vez atitudes que não eram legais, atitudes preconceituosas. E aí vem a Sara. E aí, quais conceitos que a gente pode colocar aqui dentro da sociologia? Primeiro, uma questão de disputa, de rivalidade feminina. O que significa isso? Muitas das vezes, na nossa sociedade, existe uma questão simbólica, uma violência simbólica que agir. Aí eu tô pegando um conceito do Bourdieu, que inclusive tem vídeo aqui, tá, gente, do Bourdieu.
Qual que é esse conceito aí da violência simbólica? São violências, são atitudes que não necessariamente são físicas, mas sim emocionais, psicológicas, e tudo isso de uma forma estrutural. Por quê? Muitas das vezes a mulher, nesse sistema, nessa sociedade patriarcal, ela é criada para ter disputas e rivalidades com as mulheres e não com os homens. E muitas das vezes essas disputas é até mesmo pelos homens, né? Então existe sim vários estudos dentro da sociologia falando dessas disputas, dessas rivalidades femininas. Muitas das vezes mulher fala que mulher não é confiável, mulher fala que não é possível ter amigas mulheres. E a Sara está inserida nessa questão social, porque ela muitas das vezes se apoiou nos homens, fez alianças lá dentro com os homens, e não só isso, quando ela finalmente fez uma aliança com uma mulher, que é a Juliette, a primeira questão que ela desconfiou da Juliette, ela rompe com a Juliette. Então ela tem essa rivalidade, tem essa disputa, ela não consegue confiar numa mulher, mas consegue confiar em homens. E detalhe, ela confia em homens e ela foi traída de fato nela. Aí eu coloco traída aqui porque tudo é por causa do jogo, tá, gente? Do reality show. Ela foi traída pelo homem, pelo Rodolfo. O Rodolfo votou nela, o Rodolfo colocou ela no paredão, né? Colocou assim. A Juliette também votou nela, tá? Eu tô falando no sentido de assim, ela tinha uma aliança com o Rodolfo, já tinha rompido com a Juliette, o Rodolfo foi e votou nela mesmo com a aliança com ela. Então, além dela ser uma mulher que se impõe, então ela era uma mulher forte dentro do jogo, colocava sua opinião, né, brigava quando tinha que brigar e tudo, combinava voto. E isso é muito bizarro, né? Porque ao mesmo tempo que muitos homens ali são vistos como jogadores, e isso é legal, a mulher jogadora, a mulher que fala nas costas e tudo, aí não é legal. Então, a atitude, dependendo da atitude, se for para um homem ou para uma mulher, nós temos aí essas diferenças. Então, mais uma vez, essa questão da masculinidade hegemônica também. O ponto de vista, a opinião do homem sobrepondo a questão da mulher. Então, a base aqui que a gente tem de disputa é a rivalidade feminina, né? A disputa feminina, a masculinidade hegemônica, então colocando que os erros do homem e os erros da mulher mais uma vez foram contados como mais graves, né? Mesmo tendo erros muito parecidos, muito similares, porque o Rodolfo também teve essa questão da traição, da rivalidade, assim como a Sara. E aí nós temos um paredão em que a Sara mais o Rodolfo, que já tinha cometido esses atos, e a Juliette, que é a rival dela, estão nesse paredão, e ela que sai também com rejeição, um alto nível de rejeição, quase 80% de rejeição. Por último, mas não menos importante, esse é quase que o mais atual, é o paredão da Thaís. Do paredão da Thaís, eu trouxe muito o conceito de estereótipo da mulher, né, que tem o estereótipo de padrão, de beleza, aquela coisa toda. E não só isso, mas da invisibilização social que a mulher sofre muitas das vezes. Porque ela lá dentro, ela foi considerada como alguém que não participa, alguém que não faz. Claro que ela, muitas das vezes, ela se sabotou nesse sentido de não se sentir capaz, e isso acontece muito na sociedade patriarcal também. A gente tem uma questão dentro da psicologia que a gente chama de síndrome da impostora. Tem síndrome do impostor também, mas existem estudos sociais da psicologia que afirmam que a mulher acaba sofrendo mais com essa questão da impostora. O que significa isso? A pessoa não se sente suficiente, não se sente boa o bastante e acaba se sabotando com relação a isso. Depois, comenta quem você já ouviu falar dessa questão do síndrome do impostor. E a Thaís tinha muito disso, né? Ela não se achava boa o bastante para estar lá dentro, ou então se autossabotava muitas das vezes, e isso acabou levando aí a essa rejeição que ela teve. Mas não foi só isso, tá? Não foi só isso. Temos também, além desse estereótipo da beleza, da mulher que é bonita, mas não é inteligente, teve muito esse conceito, esse quesito. Tem também, mais uma vez, a questão da relação. Mais uma vez, a mulher sendo culpada
pela relação, né? Que a Thaís tentou ter uma relação com o Fiuk lá dentro, outro participante, não conseguiu, foi rejeitada, mas assim, rejeitada que ele ficava cozinhando ela, né? Não sei se vocês estão assistindo, mas era um negócio assim, ele alimentava expectativa nela e ela queria de todo jeito. Só que, de novo, a galera culpou a Thaís por uma coisa que não é dela, né? Ela não conseguiu ter essa relação, ela foi rejeitada e foi responsabilizada por isso, por ser rejeitada. Então, da mesma forma que a Carla Dias foi responsabilizada por ser traída, a Thaís foi responsabilizada por ser rejeitada, né? Ela também foi responsabilizada por não se impor, e olha só, a Sara sofreu muitos problemas por se impor, até mesmo entrar em disputas uma disputa com a Juliette. Uma das maiores questões da eliminação dela foi essa disputa com a Juliette. Já a Thaís, ela foi punida por não se impor. Então, a mulher que se impõe, que coloca a sua voz, que coloca a sua opinião, é punida. A mulher que não se impõe, não coloca a sua voz, não coloca a sua opinião, também é punida. Então, né, aonde aí a mulher vai se encaixar. E também foi punida pelas questões de amizades, né? Ela fez amizade com alguém que não está sendo vista como legal aqui fora, que é a Vitube. E aí ela foi punida porque ela é amiga da Vitube. Ela foi punida porque ela acabou entrando em briga por causa da amizade com a Vitube. Então, de novo, mais punições que não necessariamente estão tudo de responsabilidade dela. Gente, eu não estou isentando nenhuma das 3 mulheres de responsabilidades. O que eu estou querendo que a gente reflita aqui dentro da sociologia é que essas responsabilidades, muitas das vezes, não partem da mulher. Claro que elas têm atitudes e tudo mais, normal, né? Todo ser humano tem atitudes que muitas das vezes são questionáveis e tudo. Mas eu tô fazendo isso e em comparação com quais pessoas elas foram pro paredão. Aqui a Thaís, no caso, com o Fiuk e o Arthur. O Fiuk já tem aquela coleção de erros, inclusive do erro com a própria Thaís, né? Dessa relação de alimentar uma esperança e tudo. E o Arthur, de ter relacionamento abusivo, de ter atitudes consideradas machistas, de ter atitudes violentas, né, de questões de conflitos que tem aí uma questão de raiva e tudo. Quem foi eliminada? A Thaís, né? Então, nessa base toda aqui, a gente pode muito discutir o que eu já falei aqui no canal de poder simbólico e violência simbólica, do Bourdieu. O que é esse poder simbólico? O poder, muitas das vezes, que a gente observa na sociedade em que se tem uma hegemonia masculina, em que o homem acaba saindo por cima, mesmo cometendo erros muitas das vezes mais graves, eles acabam se livrando, né? Isso eu tô falando dos paredões. Isso é um poder simbólico e também uma violência simbólica sobre a mulher, em que culpabiliza a mulher por várias questões que muitas das vezes elas não têm responsabilidade. E para fechar, eu trouxe uma frase aqui da Chimamanda. Chimamanda é uma escritora nigeriana que escreve muito sobre essas questões da sociedade patriarcal, do machismo. Ela fala o seguinte: nós criamos as meninas para verem umas às outras como competidoras, não para empregos ou realizações, o que eu acho que pode ser uma coisa boa, mas pela atenção dos homens. Então, a mulher vista como competidora também não é algo legal, né? Você tem essa rivalidade, você tem essa disputa, né, entre as mulheres, mas muitas das vezes é pela questão do homem, disputar pelos homens e não uma disputa de bons cargos, de ser uma boa jogadora, essas coisas. E quando a gente vê a mulher disputando e querendo ser uma boa jogadora lá no Big Brother, a gente questiona muitas das vezes. Eu tô falando isso, gente, porque eu também questiono. Porque, como eu disse, é simbólico, tá nas entrelinhas, é uma questão invisível. Muitas das vezes a gente não percebe. E eu tenho certeza que se eu receber comentários aqui, é justamente por isso, comentários de ódio, né, que eu já recebi em outros vídeos, é justamente por isso que as pessoas não percebem, as pessoas naturalizam essas coisas. E por naturalizar e não perceber, elas vão achar que essa discussão não faz sentido, né? Então eu trouxe isso aqui para vocês, lembrando que como é simbólico e naturalizado,
Eu muitas das vezes não gostei das atitudes da Thaís, eu queria que a Sara saísse. E assim, será realmente que nesse sentido, nessa disputa, a gente consegue aí tirar alguma conclusão sobre a sociedade patriarcal? Gente, eu acho que é isso, espero que você tenha gostado desse formato. Se você gostou, quer ver outras discussões sobre isso com relação ao Big Brother, algum outro programa, alguma outra coisa, é só comentar aqui embaixo que vai ser um prazer. E é isso, eu aguardo muito a resposta de vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.